Cartas fora do armário, vozes, silêncios e reconciliações. E eu chamo ao palco o escritor Fred Itioca. Palmas para ele! Konnichiwa. Meu amor. Que bom. Tudo bem, meu bem? Tudo, e você? Bem-vindo, viu? E para esse papo gostoso, vem ao palco meu lindo Cristiano Souza do Digo. Olá, boa tarde. Primeiro, quero falar da conferência, que é um espaço fundamental para diálogos, troca de experiências e promoção dentro da diversidade, e que a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil vem desempenhando um papel fundamental nessa caminhada, e com algo bastante interessante, importante, e uma grande oportunidade para a gente aprofundar na história do Fred aqui, que traz uma narrativa que emociona, inspira e nos provoca a refletir sobre o poder do amor, do silêncio e da reconciliação. Então, Fred, estamos muito felizes em recebê-lo. Muito obrigado. E eu quero que você fale um pouco aí da sua trajetória, o que motivou na criação do livro, né, Cartas Fora do Armário, e conta aí toda essa história emocionante para nós. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E para mim é uma honra participar desse evento que é um marco, né, em São Paulo e em todo o país. Esse livro surgiu de uma angústia. Eu acho que vários livros surgem de angústias, né? E durante a pandemia, naquela primeira fase em que as pessoas que passavam mal e morriam eram os mais velhos, eu tive muito medo que o meu pai morresse. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando, se ele morrer, a gente não vai ter se conectado, né? A gente não vai ter a oportunidade de se conhecer. E aí, um dia, pelo telefone, quando a gente ia desligar o telefone, eu cheguei e falei, eu te amo. E eu nunca tinha falado eu te amo pro meu pai. Eu tinha 50 anos na época, nunca tinha falado isso. E isso trouxe uma série de gatilhos, né? Do tipo, meu Deus, né? Se ele morrer, a gente vai ter perdido uma oportunidade de ter uma relação de pai e filho, né? E aí foi isso que me fez pensar em todas as histórias de homens gays, de meninos gays, da relação com os pais. E a partir daí é que eu comecei a formatar esse projeto. Fred, é bastante interessante esse assunto. Eu acho que a maioria das pessoas LGBT tem muita dificuldade nessa relação com os pais, né? Somente antes com menos informação e hoje também com a questão do preconceito. Para mim, significa algo bem emocionante também. E gostei muito da leitura do livro, toca bastante, porque muitas vezes a gente acaba vivendo a mesma relação, né? Inclusive na questão de sair de casa, de ter problemas aí dentro dessa dificuldade do dia a dia, né? E eu quero que você explique aí como é que esse projeto nasceu, que foi durante a pandemia, né? E como é que foi as entrevistas, como é que você conseguiu coletar tudo e como é que foi essa conexão sua também, emocional do passado com essas entrevistas? Bom, eu lembrava de várias histórias de amigos, né? Mas eu não queria fazer um livro que contasse a história dos meus amigos. Então, a partir daí eu comecei, eu sou repórter, né? E aí eu comecei a procurar histórias de meninos gays e homens gays, de diferentes classes sociais, de diferentes idades e também de outras culturas. Porque a mim, eu tinha uma curiosidade em saber como é que era a relação de um homem gay com o pai no Japão, por exemplo, ou com o pai na França, ou nos Estados Unidos. E aí eu fui em busca desses personagens, fiquei pesquisando por rede social, por ONGs, por associações, até chegar em histórias de meninos que toparam dar entrevista para mim, muitos ainda na pandemia, pela internet, enfim, por e-mail. E aí, a partir daí, eu fui me conectando com essas pessoas e vendo o quão
somos parecidos, né? Eu, um gay amarelo, nascido no Brasil, 50 anos, com um menino gay de 20 anos no Irã, né? A gente tem a mesma questão com o pai, a gente teve a mesma questão com uma cultura machista, e aí a partir daí essas entrevistas foram me dando munição, não gosto de falar munição, que é uma coisa meio... né? Mas foram me dando ingredientes para fazer esse bolo aí, que é o livro, né? Agora, todas as entrevistas... Eu estou gritando, né, gente? Mas foram mais ou menos 100 entrevistas. Todas elas mexeram comigo, porque todas são histórias reais. Todas são histórias que foram contadas pela primeira vez. E esses homens e esses meninos confiaram em mim para falar uma coisa que era muito difícil. Eles não tinham contado para ninguém. Então, esse sair do armário dessas histórias com o pai... são assim uma forma da gente mostrar que tudo que a gente precisa nesse mundo é de afeto, né? De respeito, sim, mas que isso comece dentro de casa. Muito bom. E como é que foi convencer essas pessoas a darem essa entrevista, né? Porque muitas vezes é uma questão bastante sensível, né? Envolve algumas situações emocionais, catarse e tudo mais. Como é que você buscou isso e convenceu essas pessoas e buscou também abordar de forma sensível essas questões? Bom, tem um detalhezinho que eu não contei para vocês, mas eu sou produtor do Altas Horas, né? O programa vai fazer esse ano 25 anos, eu tô há uns 22, 23. E o mais legal de lidar com um programa como esse é a diversidade. E quando eu digo diversidade, não é só de cultura, de idade, mas a diversidade de personalidades. Então, se tem uma coisa que eu aprendi no meio, trabalhando nesse meio, é deixar a pessoa à vontade para que ela sinta a vontade e confie em mim. Então, é assim com o artista, vai ser assim com uma pessoa da plateia, vai ser assim com uma pessoa que eu estiver entrevistando na rua. Então, esse trabalho de convencimento é um trabalho de uma troca, de respeito e de confiança. A maioria das pessoas que eu entrevistei não topou seguir junto com o projeto, por medo. Então, a gente conversava, teve entrevistas que duraram 2 horas ou que duraram meses. E aí, na hora do projeto, a pessoa deu para trás e falou, não consigo. Porque eu comecei a pensar na história do meu pai e vieram vários gatilhos negativos, eu não quero, não consigo. E aí eu fui entender por quê, né? Que é muito difícil mesmo. Agora, aos que deram essa oportunidade, que mantiveram essa porta aberta, eu fiz o possível para que essas pessoas fossem acolhidas por mim, já que não foram acolhidas pela família e muitas vezes pela sociedade, e mostrei que estávamos juntos nessa aventura. Eu gosto de falar que o livro é um livro que eu entrevistei e organizei, mas eu falo que é coletivo. Eu acho que a gente faz parte de uma comunidade que tudo tem que ser coletivo, né? Se uma pessoa apanha na rua aqui na Paulista, é claro que eu vou me juntar à luta dela, né? Assim, se a gente se juntar nessa luta coletiva, tudo ganha mais força diante de uma sociedade que nos quer, né, lá embaixo, né? E quando a gente participa de um evento como esse, que até ouvi falar, esse ano está menor, não está menor. Esse é um evento que tem que acontecer. A gênese do evento está aqui. Se ele vai ser grande, se vai ser gigantesco ou não, o importante são as pessoas que estão aqui, né? Se a gente pode começar, começar grande e não ter investimento e ficar pequeno, mas estamos aqui, né? E essa união coletiva, não importa para mim se o auditório está lotado, se a gente tem 10 pessoas, a gente está junto. E são para essas 10 pessoas que a gente tem que pegar na mão e falar, vamos lá. Então, para mim é isso, assim, confiou em mim, vamos junto, eu não vou te largar. Você contou toda a sua história, você contou uma história que é difícil, conta comigo. Então, juntos a gente seguiu até lançar o livro. É isso mesmo, eu acredito que tocar uma pessoa de verdade vale muito mais a pena do que ter várias ali que não são tocadas. Então não adianta ter realmente o espaço cheio se as pessoas não sentiram, não têm o entendimento que está vivenciando algo importante, né? Então nós estamos aqui hoje, com gravação ali também em vídeo, para marcar a história e para falar de projetos como o seu, que são incríveis,
e que fala um pouco da nosso dia a dia. E nós temos muita falta disso dentro da cultura, da literatura e tudo mais. E eu queria ver com você, que você nos dissesse aqui, quais foram aquelas histórias que te tocaram mais, e qual foi aquela mesmo que você se surpreendeu, que achou diferente, que te deixou pensando um pouco à noite, na hora de dormir e tudo mais. Tem alguma? Então, são várias histórias. E como esse projeto começou há 4 anos, eu vi pessoas se transformarem nesses 4 anos depois que elas conseguiram contar uma coisa que era muito difícil. Tem um dos participantes que escreveu uma carta que é da periferia de São Paulo, que é da comunidade de Heliópolis, e tinha uma coisa assim, uma falta de estima, né, de não ter tido um pai presente. E depois o pai, sabendo que ele e o irmão eram LGBTs, aí começou a rechaçá-los. E aí ele começou, não tinha um meio de diversão na comunidade, então ele se juntou aos colegas e começou a fazer ballroom no pátio da escola, final de semana. E hoje, 4 anos mais tarde, ele virou uma referência em ballroom. Então é um orgulho assim que eu tenho dele, sabe? O pai não acompanhou, não enxergou ele como artista, e hoje, depois do livro lançado, 4 anos depois, eu chego para ele e falo assim, eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho vontade de, assim, quando eu vejo você se apresentando, eu tenho vontade de chorar. Porque quem era aquele menino que me deu uma entrevista há 4 anos e quem é você hoje? Você é um artista, né? E assim, e o fato dele ter se liberado e falado através da carta, né? Que ele tinha uma alma de artista, e hoje poder se assumir artista, para mim é o meu trabalho, assim, para mim é uma missão que foi cumprida. Agora, tem outros 2 personagens que mexeram muito comigo. Um é um refugiado afegão que apanhou muito em casa, era a vergonha da família, do pai, e ele teve que fugir do país depois que o país começou a ser governado, entre aspas, pelo Talibã. Ele teve que fugir. O pai expulsou ele de casa, porque ter um filho gay é um motivo de vergonha no Afeganistão. E aí ele foi fugindo, atravessando países. Então é uma pessoa que está solta no mundo, sem o amor da família, mas que quis participar do projeto para mostrar que, se ele tivesse sido amado pelo pai dele, independente do governo ou do sistema político do país, ele seria uma pessoa hoje mais forte para enfrentar tudo. E o outro também foi um menino, eu estou falando só de países árabes, porque onde a homossexualidade é criminalizada. E também teve um menino de 20 anos do Irã, que escreveu para mim, a gente escreveu tudo em formas cifradas, para que o governo não entrasse no e-mail dele. E embora o pai dele seja muito religioso, ele tem esperança de que o pai dele o acolha quando ele sair do armário. Foi 4 anos, ele ainda não saiu do armário. O país tem passado por várias questões, né, depois do assassinato de uma estudante, mas ele ainda hoje tem a esperança de que o pai olhe para ele e fale eu te amo. Eu já fico até emocionado também. Pode chorar, gente, o choro está liberado. Porque são fatos, né, que envolvem muito essa questão do crescimento, né, como ser humano, como pessoas adultas. E muitas vezes esse apoio, essa palavra, né, que nós esperamos dos pais, são tão importantes ali para a gente conseguir vencer alguns desafios, né? E, infelizmente, a gente da diversidade, a gente da LGBT, acaba não vivenciando isso, né? Esse amor, esse carinho, devido a um preconceito que nem eles sabem que existe, que nem eles sabem de onde vem, né? Um medo aí da sociedade. E se pede uma oportunidade de amor, de amar e de nos fortalecer e, de certa forma, sobreviver a isso já é conseguir viver depois de um sofrimento muito grande. E o livro já ajudou algumas pessoas, porque já falou sobre esses assuntos. E o que você considera que ele pode ainda ajudar e promover na questão de quem lê, para o entendimento de reconciliação familiar das pessoas? Você acha que ele pode mudar um pouco esse sentimento para um pai que lê, para alguém que não pensa sobre isso, sair um pouco fora da caixinha? Eu digo que esse livro não foi
feito para ser fofo. Ele foi um livro para ser a torta de climão da família brasileira, né? Então, a gente lançou no final do ano passado, até falei assim, gente, comprem para a ceia de Natal você chegar para aquela tia e falar, pá, olha essa história aqui. Muita gente fala que é um livro LGBT e eu digo que é um livro que fala de afeto. As histórias são de homens gays, porque eu sou um homem gay e eu parti da minha própria experiência para o projeto. Mas quando a gente fala de afeto, a gente não fala apenas da comunidade LGBT. Eu acho que todo mundo tem uma história de amigo, na família, na sociedade, em que você foi deixado de lado. Esse livro é sobre as pessoas que foram deixadas de lado. Eu acredito que esse livro ele tem sido muito abraçado pela classe dos psicólogos, que me deixou bem impressionado. E esses livros estão sendo indicados não apenas para pacientes LGBTs, mas principalmente para aquela tia do pavê, o pai que fala que não sei o que, prefiro um filho viciado que um filho gay, né? Enfim. E as pessoas às vezes acham que fiz uma piadinha, não é piadinha. Então, eu acho importante que esse livro chegue ao maior número de pessoas, para que elas vejam que essas histórias, que não têm o nome dos participantes, eu mantive o nome em segredo pela segurança deles, poderia ser um livro escrito por você, né? Poderia ser uma carta sua, poderia ser uma carta sua, poderia ser uma carta sua, poderia ser uma carta de qualquer um de nós. Então, esse livro é um livro que fala da falta de afeto e principalmente de uma coisa que nós, né, eu me incluo principalmente, de pessoas que esperaram por um abraço que nunca chegou. Eu esperei por um abraço do meu pai, eu não tive esse abraço durante toda a minha vida. Eu recebi agora com 50 e poucos anos. Então eu me ressentia, eu falava assim, meu pai não gosta de mim, eu sou uma vergonha para o meu pai. E aí eu cresci nessa margem emocional do tipo, eu tenho alguma coisa de errado. Se meu pai não gosta de mim, eu tenho alguma coisa de errado. Se eu tenho alguma coisa de errado, eu sou um motivo de vergonha para a família. E até a gente sair dessa casca, demorou muito, né? Não, exato. E eu estava pensando aqui, no meu caso pessoal, né? Porque meu pai também trabalha com cinema e muita gente vem e diz, né? Nossa, seu pai é que nem um pai para mim, me ensinou tudo de cinema e tudo mais. E aí eu penso, poxa, eu não conheço essa pessoa, né? Porque eu tive que ir embora de casa cedo e trabalhei agora com cinema recentemente e talvez perdi essa oportunidade, mas talvez ele perdeu essa oportunidade, né? Que nós poderíamos estar juntos aí com algo mais positivo, tanto em vários sentidos na vida, e foram 20, 30 anos ali sem um contato. E essa perda acontece muito, né, dentro da nossa comunidade. Como é que foi, na escrita desse processo, os desafios também para trazer isso, né, como livro, como publicação? O que você achou mais difícil dentro desse processo? Escrever, publicar ou ter esses registros aí de uma forma com autorização, né? Que já falou antes, mas qual foi o maior desafio na escrita desse livro? Tudo foi difícil. Olha, eu tô com essa cara sorrindo, mas foi tudo difícil. Uma das coisas que eu ia complementar a sua fala é que eu não escrevi esse livro em busca do perdão do meu pai. Eu não escrevi isso para ele, mas eu escrevi isso para que eu me perdoasse. E espero que as pessoas não busquem essa reconciliação com o pai, mas busquem a reconciliação com si mesmos. E tudo aquilo que a gente fez, né, com a gente mesmo durante essa fase de descoberta e crescimento, né? Escrever sobre a minha carta foi a coisa mais difícil da vida. Eu entrevistei vários homens, alguns foram escolhidos para escrever a carta. Eu falo tanto que acabou a bateria. Muitos eu ajudei a escrever a carta e teve um deles que desistiu no meio do caminho e aí eu tive que usar o português correto, eu fiquei puto da vida. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou escrever uma carta para o meu pai, né? Não tem, como é que é tão difícil escrever uma carta para o meu pai? Eu demorei 6 meses. Eu olhava o computador, não conseguia, escrevia, apagava. E aí nesse processo vieram todas as memórias que nunca apareceram nas sessões de psicologia.
Aí eu lembrei de uma tia, irmã do meu pai, que falava para minha mãe, ele não é normal, porque normal é menino que empurra a outra, que não sei o que lá. E isso veio na cabeça, entendeu? Então, para escrever essa carta, vieram memórias que estavam muito perdidas em algum lugar. E aí eu fiquei um pouco assustado, assim, de coisas que eu achei que tivesse esquecido, mas não, estavam lá latentes, né? E eu espero que essa vaca tenha ido para uma... Mas aí, assim, a escrita foi a mais emocional possível. Eu me apresentei para o meu pai, eu contei quem eu era, e aí eu também, de uma certa forma, comecei a entender o meu pai. Quando eu fiz 40 anos, eu comecei a entender o meu pai, porque com 40 eu vi o quanto eu era inseguro para tantas coisas. E eu lembrei do aniversário do meu pai de 40, ele apagando a velhinha, eu fiquei imaginando esse cara com 40, tinha 2 filhos, a gente era pobre, sabe? Morava num quarto e cozinha, o cara tinha que trabalhar, colocar comida para 2 crianças, tal. Quantos medos ele não tinha? Em uma década de 70, 80, ditadura, não teve nenhum acesso a nenhum tipo de informação. Então eu comecei a ter um olhar um pouco mais empático com meu pai, né? Eu falei assim, o cara ele não abraçava porque ele não foi abraçado. Então ele não soube o que era abraço. Mas felizmente eu sei, né? Então que bom, então eu posso oferecer isso para ele, né? Então esse processo foi um processo de entender o outro, né? Assim, pegar essas cartas de todos os meninos, tem a parte técnica, né? De achar a editora, e todas as editoras me deixaram no vácuo. Eu falei, nossa, esse projeto é uma bosta, né? Que ninguém quer. E aí eu também comecei a entender que o tempo, ele é muito sábio. Aí apareceu a editora certa, no momento certo, da forma que eu queria. Não é um papo, gente, o cosmos é lindo e tal, né? Não é um papo religioso, mas é um papo de crer no seu projeto. Se você acredita no seu projeto, acha que ele vai ser importante para alguém, vamos lá que alguma hora vai aparecer. E aí tudo começou a fluir de uma forma melhor, a partir desse primeiro obstáculo, né? As cartas vieram todas com autorizações, os meninos ficaram super felizes pelo projeto andar e que a história deles pudesse também, de alguma forma, ajudar quem estivesse lendo. Muito bom. E diz para a gente como é que tem sido, né, esses lançamentos, como é que tem sido o impacto que você percebeu até agora com esse livro, com as famílias, com os leitores, nos eventos que você já participou. Conta um pouquinho para nós, acredito que foi sempre muito emocional, né? O lançamento em São Paulo foi babado, eu achava que não ia aparecer ninguém, fiquei desesperado, fiquei com dor de barriga, fiquei com enxaqueca, eu falei, meu Deus, não vai ninguém. Quando eu fui ver, tinha fila lá nos Jardins, e aí eu falei, meu Deus, mas é para mim isso? Rio de Janeiro foi um caos, mas tudo bem, porque Rio de Janeiro, né, verão, aquela coisa praia, e foi ótimo. Não foi um lançamento em livraria, foi num evento LGBT, e aí teve uma fala muito legal lá com outros escritores. Então o lançamento ele foi de uma forma não convencional, mas eu achei que foi muito afetiva. Assim, o livro foi muito abraçado pelos cariocas. Fizemos em Brasília, que foi ótimo. Fizemos em Goiânia, né, no Festival de Cinema. E teve uma coisa muito curiosa sobre o lançamento nas cidades, é que em cada cidade algo me emocionou. E lá no lançamento em Goiânia, apareceram muitas mães, não sei se você reparou nisso, que tinham visto a matéria pela TV. E aí uma delas estava lá quietinha, esperando, tal. Ela veio, aí ela chegou e falou, olha, eu vim aqui para o lançamento pelo meu filho. Meu filho não está mais entre a gente, mas eu achei que deveria vir aqui comprar o livro por ele. Aí aquilo acabou comigo, né? Aí eu falei, gente, não sei nem se tem condição de sorrir mais, né? Aqui a pele já toda, né? E agora vamos encerrar essa turnê de lançamento em Salvador, estou super animado. Eu acho que Salvador tem tudo a ver com isso, porque é uma cidade que, embora seja uma das minhas cidades mais amadas, também é uma cidade com muitas violências contra os LGBTs. Então eu quis encerrar esse lançamento justamente lá, porque eu acho importante falar de todas essas histórias, falar das nossas histórias numa cidade com tantas violências.
Muito bom. Agora é hora de vocês. Abrimos aí para o público. Quem tiver uma pergunta, um comentário, por favor, levante a mão. Vamos aproveitar o Fred aqui e compartilhar. Vou fazer o merchan, ó. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, contar uma experiência com os pais? Pode falar, gente. Se ninguém perguntar, a gente fala, porque eu falo, né? Alguém? Vamos falar de signo. Falar de cogumelo do sol. Vamos falar de vale tudo. Quem acha que a Odete Reutemann vai morrer? Pois é, eu concordo. Alô? Agora entrou. Meu nome é Sérgio, satisfação em ouvir o teu relato, no sentido de que ele é muito pertinente e o livro com essas vivências e as histórias sempre são muito necessárias para conscientizar as famílias, como eu digo brincando, a tradicional família brasileira que mata, espanca, expulsa de casa o seu filho. E nem sempre é fácil. Eu e Rosana estava comentando a história dela, que ela teve um grande apoio familiar, como às vezes é diferente, como a gente consegue de camisola, 4, 5 anos e todo mundo ficou bonito. Então, às vezes não acontece assim. Então, a pergunta é qual a sua expectativa em termos de, que vá de encontro à tua mensagem do livro, qual a expectativa de resultado na sociedade para que desses teus relatos, o que isso pode trazer de bom no teu entendimento pessoal, pelo que você passou e o que pode vir a acontecer a partir de agora, com a leitura, com a informação que o teu trabalho encerra, né? Muito obrigado pela pergunta. Fico feliz que você tenha tido esse apoio na família. Eu não tive. Eu vim de uma família nipo-brasileira, que veio do interior de São Paulo, nascido e criado na ditadura. E quando eu fui lançar o livro, um mês antes do lançamento do livro, eu falei para minha mãe e para minha irmã, vou lançar um livro e tal. É sobre o que é? Falei. E elas tiveram um ataque. Aí minha irmã, que basicamente tem a mesma idade que eu, 50 e poucos anos, ela achou um absurdo, ela falou que era desnecessário lançar esse livro, que eu estava fazendo isso para afrontar o meu pai, um homem de 80 anos, que eu estava sendo muito egoísta para resolver o meu lado, sem pensar no dele. Oi, irmã! Mentira. E aí, estou fazendo essa terapia, né? Mas vocês vão entender o porquê. E aí, quando eu saí do armário, no século passado, a minha mãe me fez prometer, olhando nos olhos, que eu não contaria para o meu pai que eu era gay. E aí eu cumpri a promessa, porque ela falou assim, não, porque ele não vai entender e tal. Ela estava uma semana sem comer, aí eu prometi. E eu cumpri minha promessa. Se vocês pedirem para eu guardar um segredo e prometer, eu vou guardar. E aí se passaram décadas, né? Imagina, isso foi no século passado. E eu não contei, eu continuei vivendo a minha vida. Saí de casa, fui terminando. Meu pai não sabe, não sabe. E aí eu falei, olha, o livro, ele vai ser lançado, vai ser no mês que vem. E esse livro não é para eu afrontar ninguém, mas é para, ao contrário, né? Para que a gente não tenha esse tipo de relação entre filhos e pais, né? Ou dentro da família, que é onde a coisa começa, onde o afeto deveria começar. E aí, enfim, foi um horror, fui para casa, chorei, fiquei em posição fetal, debaixo do chuveiro, já queria desmarcar o lançamento, tal. E aí eu falei, não vou falar com os meus pais, não vou mandar convite, mas o meu marido mandou para minha irmã. E aí no dia foram minha mãe e minha irmã lá, e eu super nervoso, né, porque achava que ninguém iria. E foi ótimo. Uma semana depois a minha mãe me ligou e falou assim, o seu pai quer falar com você. Aí eu falei, mas agora não dá, estou no meio dos lançamentos e tal, tudo bem. Aí veio o Natal, e minha mãe me escreveu e falou assim, o seu pai convidou você e Fábio, meu marido, para passarem o Natal conosco.
E aí, quando eu cheguei lá, o meu pai, que é uma pessoa nipônica, 80 anos, poucas palavras, olhou para mim e falou assim: ah, você lançou um livro, né? Eu falei: ah, lancei. Ah, eu não consegui ler porque eu tenho baixa visão, mas olha, tamo junto. E esse foi neste momento em que meu pai, aos 80 anos, que já sabia que o filho era gay, e falou assim: estamos juntos, exemplificou tudo o que eu quis dizer com esse livro. Eu sei que as histórias nem sempre têm finais felizes, nem sempre o pai vai chegar e bater nas costas e falar estamos junto, mas eu acredito num poder multiplicador primeiro, de educação, e segundo, de amor mesmo. Então, assim, a gente não é uma editora grande que vai lançar, você vai encontrar o livro no aeroporto. Mas eu tenho tido o retorno de muita gente que fala assim: o livro tem me ajudado muito, ou o meu pai leu o livro, ou eu consegui falar sobre uma questão que me afligia com os meus pais. Tem pai que entendeu, tem pai que não entendeu, mas aí não é um problema. Esse não é um problema. O problema é que a pessoa se libertou dessa angústia. Então, a minha expectativa é que esse poder multiplicador de afeto aconteça dessa forma, sabe? Entre pessoas, viu na internet, comprou e tal. Eu não tenho a pretensão de que esse livro mude o Brasil, mas se eu consigo mudar a cabeça do meu sobrinho e ele passar isso para o colega e o colega levar para o pai, para mim já é uma missão que está sendo cumprida. Então, o que eu acredito que esse livro possa fazer pela sociedade é mostrar que a gente precisa ser abraçado. É isso. É nisso que eu acredito. Muito bonito. Próximo, por favor, querido. A pergunta que eu queria fazer as pessoas LGBT geralmente têm essa questão da aprovação da família, né? E a gente repete geralmente aquela história da genia, até do Chico Buarque, sabe? Onde geralmente nós somos rejeitados na infância, e aí na fase adulta, por a gente sair de casa mais cedo, batalhar por conta própria, o LGBT geralmente ele se torna um provedor. E aí lá na frente, geralmente é ele que ajuda os pais na velhice, ajuda o sobrinho a se formar na faculdade. E aí, de uma hora para outra, quando entra a questão financeira, ele vira o herói da família. Então todo mundo fala assim: se eu pudesse ter 5 filhos igual a ele, seria incrível. O meu melhor filho é esse. E aí, eu lidando com a vulnerabilidade que eu lido dentro do meu projeto, muitas das meninas trans e travestis, elas se prostituem na Europa durante um grande momento, e aí elas mandam esse dinheiro para a família, constroem casa, que a família mora, que o pai mora e tudo mais, tal. E aí aquela questão é aceita. Quando o pai e a mãe morrem, a família vai lá e toma aquela casa, quer dividir entre todos os herdeiros, e o LGBT volta a ser excluído de novo. Então, eu acho que a gente sempre vai para a aprovação. Quando entra a questão financeira, a gente é interessante, mas aí, de repente, quando perde esse alicerce, novamente a gente é rejeitado. E todo mundo tem essa constante busca também, assim, da síndrome de Tieta. Sei lá, a família está no extremo do Nordeste, aí a pessoa se dá bem aqui em São Paulo. Foi expulsa de casa com 14 anos, ela faz questão de ir numa data lá, ver os pais, ver os avós, levar presente para todo mundo, para mostrar que está bem. Como que é essa parte psicológica? O que você acha? Por que a gente tem tanta essa necessidade de ter que mostrar para as pessoas que nos excluíram uma vida inteira que a gente está bem? Eu lembrei muito de 2 histórias, que são histórias são história de outros, mas poderiam ser as nossas, né? Teve um rapaz que eu entrevistei, eu já conhecia, que é um homem gay, 70 a mais, e que teve essa história muito comum a homens gays nascidos em cidades interior do Nordeste. Só tinha irmãos, ele era criança viada, e em determinado momento, já na adolescência, foi expulso de casa. Saiu do interior do Rio Grande do Norte, foi migrando, até chegar no Rio de Janeiro, morou na rua, tal, até ser abraçado pela comunidade. Parece a história da Tieta. Até eu brinco e falo assim: nossa, você é a nossa Tieta, né? E aí eu sei que ele começou a ganhar dinheiro. Hoje ele é dono de posto de gasolina no Rio de Janeiro, mora num apartamento belérrimo, na Glória e tal, mas ficava nesse buraco com a família. Mandava dinheiro e tal, né? E aí, na época das cartas, ele mandava as cartas para a mãe, e a mãe não recebeu nenhuma, porque o pai ou os irmãos recebiam e rasgavam. Então a mãe nunca teve notícia do filho. E aí ele ficou sabendo que a mãe tinha falecido através de uma vizinha que achou na lista telefônica e tal, ele nem sabia. Só que ele continuava mandando um dinheiro, né?
E aí ele chegou e falou assim, eu vou ter que romper com isso. Porque eu não sou psicólogo, né? Mas na minha visão, eu acho que família é aquela que te acolhe, né? Independente do sangue. Por exemplo, eu não considero como família essa tia que na infância ficava colocando a minha mãe contra mim, né? Então, assim, eu, jornalista, repórter, tal, eu acho que a gente fica nessa carência, né, dessa falta de amor, e a gente vai procurando esse amor no outro, né? E a gente quer essa aprovação. Às vezes você tem essa coisa do corpo, que você quer ser aprovado, quer ficar bonito, mostrar que eu venci e tal, né? Quando, na verdade, você não tem que provar para ninguém. Você tem que ser feliz, né? Seja feliz com o seu corpo. Ah, mas eu não sou o escolhido da turma. Dane-se. Escolhe a sua turma. Né? Assim, eu tive amigos que... Eu fui abandonado pelos meus amigos aos 14 anos porque eu era gay. E aí, na época, eu ficava assim, ou eu vou chorar em casa, ou eu vou arranjar outra turma, ou vou ficar sozinho. Porque eu não quero essa turma que a gente cresceu junto e era amigo, e aí eles tinham vergonha de serem vistos ao meu lado. Eu falei, gente, é isso. Eu sou uma criança viada, eu gosto de Madonna e tal, não gosto de futebol, gosto da perna dos jogadores. Não querem ter vergonha de ser visto comigo, eu não posso fazer nada. E aí, o que eu fui fazer? Fui ler. Aí a minha melhor amiga era literatura na época, e Madonna. Então, assim, muito cedo eu tive esse olhar do tipo, eu vou me sujeitar a ser aceito por pessoas que não gostam de mim, para fazer parte de um grupo, ou eu prefiro viver feliz. E aí eu tive essa decisão aos 14 anos que mudou a minha vida, entendeu? Eu falei assim, olha... Os meninos podem até me odiar, mas a Madonna me ama, porque ela está cantando para mim. Só estava eu no quarto e a Madonna estava cantando para mim, né? Salvou vidas a Madonna. Salvou vidas. Inclusive, quando ela fez o show no ano passado, 4 de maio, foi no dia do meu aniversário. Eu falei assim, ela veio por mim, gente. E para comprar o livro, como é que faz? Agora está bem concorrido, bem difícil, né? Passa também as redes sociais e onde comprar o livro. Olha, desculpa, gente, mas o livro esgotou. Best-seller. E aí a gente está saindo uma nova tiragem agora. Inclusive, teve que sair uma nova tiragem porque tinha uma parte dos Estados Unidos que foi escrito ainda na época do governo democrata, e eu quis atualizar para mostrar todas as canalices que o Trump tem feito. Então vem aí uma nova edição, e vocês podem comprar pela internet, pelas redes sociais da editora, @Edições Cândido, Edicões, né? Edicões Cândido. E o meu arroba bem gostoso, é Fred Itioca, Itioka. Querido, é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. O seu trabalho nos inspira aí a lutar, né, por novas narrativas e para ter força aí para movimentar e entender que existe vidas parecidas e momentos também que precisamos crescer como pessoa e entender todo esse processo da diversidade. Então, parabéns, muito obrigado. E é isso, gente. Salva de palmas aí para o Fred. Obrigado. Obrigado a todas, todos e todes. Eu quero aqui fazer uma declaração pública de amor, né, por você, por toda a sua parceria, e pelo Ricardo, que eu só conhecia virtualmente, mas agora estamos nos conhecendo pessoalmente, ele até me encheu de pelos. Irmãs. Beijo, gente, muito obrigado. E para mim nada, né?